Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Serrano e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre lógica de programação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre comandos de entrada e saída de dados e também vamos falar sobre os operadores e as expressões aritméticas. Falando de entrada de dados, nós temos a instrução leia. O que ela faz? Ela lê valores digitados no teclado e os armazena em variáveis de memória. Se vocês se recordam, na última aula, cada vez que nós criávamos uma variável, nós estávamos inserindo um valor através de códigos dentro dessa variável. Agora, com essa instrução leia, é o próprio sistema quem vai fazer a leitura do que o usuário está digitando na tela e vai inserir dentro da variável correspondente. Vejam só como é a sintaxe dessa instrução. Eu tenho o comando leia e dentro de parênteses eu coloco a variável que eu quero atribuir o valor. Exemplo, leia entre parênteses valor. O que ele vai fazer? Ele vai armazenar um dado na variável valor. Vamos ver a próxima instrução. Temos aqui a saída de dados, né? Nós falamos da entrada, agora vamos ver a saída. Para a saída, eu uso o escreva, né? O escreva, ele vai exibir, ele vai imprimir os dados na tela do computador. E esses dados, eles podem ou não estar armazenados em variáveis. Por exemplo, eu posso exibir uma mensagem. Qual é o seu nome? Ele vai exibir, vai imprimir na tela do usuário essa mensagem. Ou eu posso ir até uma variável, pegar o valor que está naquela variável e exibir ela de volta para o usuário utilizando essa instrução escreva. Vejam a sintaxe dela também como é muito parecida com o leia. Eu utilizo escreva e dentro de parênteses eu coloco os valores que eu quero. Por exemplo, escreva entre parênteses, abre aspas, Anderson. O que ele vai fazer? Vai exibir na tela a palavra Anderson. Ou eu posso usar uma variável. Escreva, dentro de parênteses eu coloco o nome da minha variável, que no caso aqui do exemplo é valor. O que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela o conteúdo que está dentro dessa variável valor. Vejam só um exemplo aqui como fica. Então tem o algoritmo ler dados, as variáveis, que eu faço a declaração, por exemplo, nome como caractere, idade como inteiro, e aí eu tenho o início do meu sistema. Então eu tenho leia nome e leia idade. Aqui nesse exemplo ainda está faltando o nome, né? Então eu preciso escrever na tela do usuário perguntando qual é o nome dele e qual é a idade dele. Vamos lá no Visual G que eu vou demonstrar isso para vocês na prática como funciona. Já estamos aqui com o nosso Visual G, então vamos trabalhar com aquele exemplo. Quais são as variáveis que eu vou trabalhar? Duas variáveis. Eu quero trabalhar a variável nome e também quero trabalhar a variável idade. Lembrando que aqui eu preciso dizer qual é o tipo dessa variável. Então, nome, eu vou declarar ela como caractere. E idade, eu vou declarar ela como do tipo inteiro. Vou trabalhar com números inteiros, então ela será inteiro. Agora vamos ao nosso código. Como ficaria utilizando os nossos comandos que acabamos de aprender? Primeiro eu vou exibir uma mensagem na tela do usuário. Então, vou trabalhar com a instrução escreva. O que eu quero escrever? Vou perguntar para ele ou vou pedir para que ele digite o nome dele. Então, vou escrever aqui, ó, digite o seu nome. Dois pontos, vou dar um espaço, fechar aspas, fechar parênteses. Vejam que aqui já vai acontecer algo diferente da aula passada. Vou apertar o F9 para vocês verem o que vai acontecer nesse momento. Então, vamos executar. Ó, vejam que no nosso console ele exibe aqui na tela o que nós acabamos de digitar ali no canto. Ó. Agora, com essa instrução escreva, nós já conseguimos exibir na tela para o usuário uma mensagem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que o usuário digite o nome dele e que isso seja armazenado dentro de uma variável. Então, eu vou usar a instrução leia. Tá? E dentro de parênteses, lembra da sintaxe dela que a gente acabou de ver? Leia o quê? A variável que eu quero que ele armazene, que é a variável nome. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, o nosso sistema vai começar a fazer a leitura, ele vai ler as variáveis, vai fazer a reserva, depois ele vai entrar aqui no início do nosso código e vai ler essa instrução aqui, escreva. Nesse momento, ele vai digitar na tela do usuário, né, o que nós colocamos aqui, que ele digite o seu nome. Depois, ele vai para a instrução leia. Então, neste momento, o nosso código sabe que o que o usuário estiver digitando
ele tem que guardar dentro dessa variável nome. Vamos ver como funciona. Vou apertar F9. Vejam que aqui na nossa memória ele já colocou as duas variáveis, nome e idade. E agora eu vou digitar aqui o meu nome, Anderson. Vou apertar o Enter. Ele finalizou a execução, porque até aqui é o nosso sistema, mas vejam lá na nossa memória o que aconteceu. Dentro da variável nome, nós temos um valor atribuído, que é Anderson. Tudo bem? E nós podemos fazer diferente, para ficar mais fácil de entender, nós podemos apertar o F8. O F8 ele vai indo linha a linha para a gente entender o que está acontecendo em todo o nosso sistema. Então vou apertar F8, ele vai lá nas variáveis, mais uma vez F8, ele está vendo a variável nome. Olha lá, eu vejo que agora ele fez uma reserva com esse nome de variável. Agora passou pela idade, também fez uma reserva. Agora ele entrou no nosso código, lá, início. Então o que ele vai fazer? A primeira instrução é o escreva. Então ele vai escrever ali na tela, o que? Digite o seu nome, tudo bem? Então vou apertar mais uma vez F8, ele vai armazenar aqui agora, o que eu escrever, dentro daquela variável. Olha lá, F8, ele escreveu Anderson. Então vamos continuar aqui no nosso sistema. Agora eu quero saber qual é a idade dele. Tá? Então vamos digitar aqui a idade dele. Deixa eu pausar o meu sistema. Pronto. Então vamos lá, mais uma vez escreva. Agora eu quero saber a idade dele. Então digite a sua idade. E vou fazer o que com isso? Vou armazenar, utilizando a instrução escreva, dentro da variável idade. Vou fechar parênteses e vou executar. Olha lá, apareceu na tela, digite o seu nome. Vou colocar Anderson. Digite a sua idade, 20. Vou apertar Enter, ele finalizou. E vejam que as duas variáveis foram criadas e os dois valores foram atribuídos correspondentemente à sua variável. Anderson está dentro de nome e 20 está dentro da variável idade. Então essas foram as duas instruções que nós trabalhamos, que são os comandos de entrada e saída de dados, e nós vamos trabalhar muito com essas duas instruções. Agora vamos falar sobre os operadores e as expressões aritméticas. Vamos voltar lá no nosso slide. Bom, estamos de volta aqui com o nosso slide. Agora vamos falar sobre os operadores. Dentro do nosso algoritmo é muito fácil a gente criar expressões, né, de soma, subtração, mas como é que eu uso isso falando em códigos, né? Então eu tenho aqui na nossa coluna à esquerda o nosso operador e na coluna da direita a operação correspondente. Então o símbolo de mais se refere à soma, o de menos à subtração, o asterisco à multiplicação, a barra para frente é a divisão, a porcentagem é o módulo, o acento circunflexo é a potenciação e a barra para trás é a divisão inteira. Por exemplo, aqui eu tenho x recebe 2 vezes 10, y recebe 5 potência de 2, z recebe 4 módulo 2, a recebe 10 dividido por 5 e assim por diante, tá bom? Então essas foram as nossas expressões aritméticas. É muito simples, daqui a pouco eu já vou trabalhar alguns exemplos com vocês. Nós temos também os nossos operadores relacionais, né? Então à direita nós temos a operação e à esquerda nós temos o operador. Então o sinal de igual significa igual a, por exemplo, quando eu quero fazer um comparativo. Vamos imaginar que nós vamos fazer a comparação de dois valores. A recebendo um valor e B recebendo um outro valor. Então, eu vou trabalhar com os operadores relacionais para fazer a comparação entre eles. Então, se A for igual a B, vai fazer o quê? Se A for diferente de B, se A for maior que B, se A for menor que B, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui os operadores, né? Seta para frente e seta para trás é diferente de, seta para frente é maior que, seta para trás é menor que, seta para frente igual significa maior ou igual a, e seta para trás ou para a esquerda, e o sinal de igual significa menor ou igual a. Por exemplo, eu tenho aqui, A recebe 8, B recebe 10. E aí eu tenho a expressão A se A for menor que B, ou A é menor que B. É verdadeiro ou falso? Então, A é menor que B. Então, é uma expressão verdadeira.
A é igual a B? Não é, são valores diferentes. Então aqui eu tenho uma expressão falsa. B é igual a mais 1? A mais 1 é 9 e o B é igual a 10. Então essa expressão é falsa. Tudo bem? Então as expressões relacionais, elas sempre vão retornar um valor lógico, podendo ele ser verdadeiro ou ser falso. Vamos voltar lá no nosso Visual G, que nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses operadores e as expressões. Vamos trabalhar agora com os nossos operadores. Por exemplo, eu posso vir aqui no escreva, vamos mudar isso aqui um pouquinho, vamos apagar tudo ele. Aqui também, vamos apagar e vamos fazer um outro exercício. Vamos trabalhar aqui com valores, tá? Nota A, nota 1 e nota 2. Os dois serão do tipo real. E aqui no início vamos colocar lá, escreva, digite a nota 1, 2 pontos, fecho parênteses, e não posso esquecer de fechar as aspas também. Leia nota 1. Então, vou armazenar o que ele digitar nessa nota. Agora, mais um escreva. O quê? Digite a nota 2. Fechar aspas e fechar parênteses. E ele vai ler isso armazenando na variável nota 2. Agora vamos criar uma outra variável para ele armazenar a nota ou o valor que ele vai receber e depois exibir para o usuário. Vamos criar uma variável chamada resultado, e resultado vai ser igual a quê? A nota 1 mais nota 2. Tudo bem? Não podemos esquecer que também temos que declarar ela aqui em cima. Então vamos lá. Resultado. Também vai ser do tipo real. É o sinal de receber, tá? Resultado recebe nota 1 mais nota 2. Então vamos lá, 10 mais 11. Agora sim, vejam que o resultado recebeu 21. Mas vamos exibir isso na tela para ficar mais fácil. Como eu faço? Eu utilizo o comando escreva, a instrução escreva. Escreve o quê? Vou trazer a variável. Tudo bem? Então o que nós fizemos aqui? Utilizamos 3 variáveis. Pedimos para o usuário digitar a nota 1 armazenando na variável nota 1, a nota 2 armazenando na variável nota 2. Aí criamos uma terceira variável chamada resultado. O resultado vai receber o quê? A soma de nota 1 mais nota 2. Depois que receber esse resultado, ele vai exibir de volta na tela do usuário. Então escreva o quê? O resultado. Vamos apertar F9 e vamos ver se está funcionando. Nota 1 é 10 e nota 2 é 9. Vejam que o resultado deu 19. Tudo bem? Então essa é uma primeira expressão. Poderia trabalhar aqui também com o sinal de menos. Então nota 1 menos nota 2. Então vamos lá de novo. 10 é a primeira nota e 7 é a segunda. O resultado vai ser 3. E assim por diante. Então, nesse exemplo, nós estamos trabalhando com as variáveis, recebendo valores através do próprio usuário e também trabalhando com as expressões aritméticas. Agora vamos falar sobre as expressões relacionais. As expressões relacionais, nós sabemos que retornam valores lógicos, certo? Podendo ser verdadeiro ou falso. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos digitar aqui A e B do tipo inteiro. E aqui nós vamos atribuir um valor para A, que vai ser o valor 10, e vamos atribuir um valor para B, que vai ser 7. E aí vamos utilizar aqui os nossos operadores. Então, o que eu posso fazer? A. Escreva, tá? Para a gente ver se é verdadeiro ou falso. O que? A é menor que B? Antes de executar, precisamos colocar isso aqui dentro de parênteses, tá bom? Agora vamos executar. Aperto F9 e ele me dá aqui o resultado como falso. Então, A é menor que B? Não, não é, porque o valor de A é 10 e o valor de B é 7. Vamos mudar essa expressão.
Agora, A é maior que B. F9, verdadeiro. A é maior ou igual a B. Vamos dar um espaço aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui, pronto. A é maior ou igual a B. Vou executar de novo. Verdadeiro. A é menor ou igual a B? Vamos ver. Falso também. Temos a outra expressão, que é o diferente, né? A é diferente de B? É verdadeiro, né? Então tem que ser esse resultado. Vamos ver. Verdadeiro. Então essas foram as nossas expressões, os nossos operadores e os nossos comandos de entrada e saída de dados. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre desvio condicional simples. Vou trazer alguns exemplos para vocês, tudo bem? Então, se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!